Olá, como você está? Gostaria hoje de falar com você sobre um assunto que deixa a gente um pouco aflita. Quando os nossos filhos mentem pra gente. O que é que tá por trás dessa mentira? Será que eles já são cruéis, manipuladores? Não, para com isso, não tem nada disso. Por trás da mentira, podemos olhar alguns pontos que são importantes para a gente melhorar a relação. Eu vejo essas mentirinhas como pontos de atenção, faróis amarelos, para a gente entender o que por trás desta mentira a criança não está conseguindo falar para a gente. Vamos falar sobre isso? Olá, sou Carol Marotti, psicóloga e coach de mães, educadora emocional e terapeuta sistêmica. E o assunto de hoje é sobre mentira. Costumo dizer que por trás da mentira tem uma necessidade da criança de atender aquele desejo dela sem nos desagradar, sem tirar a nossa necessidade. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, quando eu pergunto para o meu filho: filho, você já lavou a mão? Já, mamãe. E aí você vai ver aquela mão preta, que não lavou coisa nenhuma. O que está por trás disso? Eu não estou afim de lavar a mão. Eu não quero lavar a mão. Minha necessidade é continuar brincando, é continuar fazendo o que eu estou fazendo. E qual é a necessidade e a demanda da minha mãe? Que eu lave a mão. Então, para eu atender essa minha necessidade e não desapontar e desagradar minha mãe, eu falo o que eu fiz. Claro que essas mentiras, de uma maneira mais frequente, a gente precisa cada vez mais ficar de olho. Mas antes da gente achar que o nosso filho está querendo nos manipular, que ele é cruel, que ele é errado, que ele vai virar um mentiroso no futuro, vamos olhar por trás o porquê que ele não está querendo nos agradar. Será que é porque quando ele faz isso, a demanda ou o retorno que a gente dá para ele está pesado demais? Será que está faltando um diálogo para a gente entender com ele que há espaço para ele poder brincar, mas que ele precisa fazer algumas coisas? Enfim, há um espaço de conversa por trás dessa mentira. Sim, 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 eu sempre vou falar dessa conexão. Eu sempre vou falar desse diálogo, porque é aí onde tudo começa, onde qualquer relação de confiança, de entrega e de empatia acontece. Para isso a gente precisa ser gentil, para isso a gente precisa ser respeitosa com esse ser humano pequeno, mas com esse ser humano que está do lado da gente. Se a gente fala: você sempre mente pra mim, sempre é assim, você não tem jeito mesmo, ou frases assim, a criança vai acabar se sentindo cada vez mais inadequada. E na intenção de querer nos agradar, essas mentiras podem cada vez mais se repetir. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante em casa que me fez até ter vontade de fazer esse vídeo. E muitas clientes perguntam pra mim: como é que eu lido com a mentira com os meus filhos? O Murilo trouxe um desenho e logo eu percebi que esse desenho não tinha sido ele que tinha feito. Estava muito diferente, coisa de mãe. Detectei que estava muito diferente. E ele falou: olha, mamãe. E eu falei: nossa, que desenho incrível. Ele: olha, aqui tem os super-heróis e tudo mais. Eu falei: quem fez? Ele falou: fui eu. Aí ele ficou duro, ele mudou. Então a criança também, ela é muito corporal, ela tem uma emoção falando no corpo dela o tempo inteiro. E aí eu já percebi, é um outro detector aí, né? Pra gente se observar e observar a nossa criança. Falei: opa, tem algo estranho aí. Falei: você que fez? Sim, fui eu. Falei: me conta como que você fez esse desenho. E aí ele começou a dar uma enrolada. Aí eu virei e falei assim: filho, pensa bem. Foi você mesmo que fez esse desenho? Ou você tá querendo falar que foi só porque a mamãe falou que esse desenho tá incrível? E aí ele parou e falou: esqueci, não fui eu, foi o meu amigo. Então, é importante quando a gente percebe que a criança tá entrando numa ideia de uma mentira, num caminho de uma mentira, a gente pode ajudá-la a tirar dali e fazer refletir. Finalizei a história falando: que legal que você se lembrou. É importante a gente lembrar e passar a informação de uma maneira certa. Toda vez que você tiver dúvida, pergunte, converse. Você não precisa saber tudo.
Agora, quais desenhos você é incrível para fazer? Quais desenhos você tem capacidade para fazer? Ou seja, além da mentira, eu trabalho a necessidade que estava por trás dessa mentira, porque é isso que faz com que eles mentem. Murilo, é importante quando a gente chega na quadra, que a bola tá suja, que estava no chão, a gente lavar a mão. Por mais que a brincadeira esteja mais legal, por mais que você queira fazer outras coisas, para brincar na quadra, quando volta, a regra é lavar a mão. E aí ele começa a fazer as escolhas. Eu preciso lavar as mãos para poder brincar. Eu preciso cumprir o meu combinado para isso acontecer de novo. Então a gente corrige sem olhar o comportamento inadequado, sem ficar repetindo na mentira. Vamos supor que isso fosse corriqueiro aqui em casa, essa mentira. Eu falaria o seguinte: Murilo, eu tenho percebido que você tem contado ou se enganado algumas histórias que na verdade elas não são do jeito que você está me falando. Como será que a gente pode olhar para isso? O que você pensa sobre isso? Não, mamãe, é porque eu esqueço, é porque isso... Então, vamos lá. Como é que você acha que eu posso te ajudar para a gente falar a verdade sempre? E aqui, em vários momentos, eu sempre enalteço a verdade das relações. Às vezes, eu e o pai, a gente conversa um pouco e fala, fala a verdade, hein? Sempre a verdade. Ou seja, a gente traz esses valores e o que a gente quer aprender para os nossos filhos nos nossos diálogos do dia a dia, sem ser quando ele está realmente naquela situação. Porque quando ele está naquela situação, a gente precisa ser muito direta, porque ele não vai ficar refletindo, ele nem tem essa capacidade como a gente. Então, meu convite para você é dar uma olhada como é que estão as questões dos seus filhos. Se eles estão mentindo, olha por trás disso. Tem um comportamento, tem uma necessidade, tem um desejo por trás que não está sendo atendido e que a gente precisa olhar. Não para sair correndo e atendendo, mas para a gente ajudar a criança a olhar para isso de uma forma diferente, que não a mentira. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras famílias que você acredite que pode se beneficiar por esse conteúdo. E eu espero aqui você na próxima semana para um novo vídeo. Se quiser dar dicas, sugestões de temas ou dúvidas que você tenha, eu estou à disposição. Um beijo e até o próximo vídeo.